Então, vamos entender, certo? Mais sobre essa reforma protestante, que foi um conteúdo que a gente já iniciou na nossa última aula, lembra que foi a primeira aula lá do quarto bimestre? Então, vamos concluir agora esse conteúdo e vocês, pessoal aí do 7º ano, irão, certo, responder a atividades sobre esse conteúdo. Então, vamos conhecer, não é isso? As principais características aqui da reforma protestante e em seguida vocês vão responder a atividade. Então a gente vai ver o que é a reforma protestante, quando foi que aconteceu, quais são os protagonistas que estão à frente dessa reforma protestante. Então vamos entender que a reforma protestante, na verdade, foi um movimento reformista que deu origem a novas igrejas cristãs. Isso, nós vamos justamente debater sobre isso, porque essa reforma ela vai provocar uma mudança muito grande, certo? Nesse período que a gente está se referindo, que é justamente esse período aqui, que é do século XVI, onde a gente está aí, certo? Vendo o que é que vai trazer de mudança a reforma protestante, certo? Então, para a gente entender a reforma protestante, a gente começa aqui, certo? Com os protagonistas, quem foram aí, vamos dizer assim, os líderes principais que trouxeram aí essa reforma protestante à tona. Então, nós vamos ter 3 deles, certo? O primeiro, que vai ser Lutero. A gente vai ter aqui Calvino, que é João Calvino, e o rei Henrique VIII. Cada um desses protagonistas, eles trazem uma doutrina, certo, diferente, porém dentro da visão da reforma protestante, ok? Então vamos lá. Na verdade, vamos começar aqui por João Calvino. João Calvino, ele trouxe aí a reforma, né, isso, que foi com ela a doutrina do calvinismo, isso mesmo. Então, o calvinismo, essa doutrina estabelecida aí por João Calvino, ele, na verdade, ela dizia o seguinte, o calvinismo, que o calvinismo, ele estabelece o princípio da predestinação absoluta de que a salvação, veja só o que ele diz que a salvação não depende do esforço dos homens. Para eles, minha gente, o ser humano, ele já, se ele for um ser humano, que ele nasce com sorte, foi Deus que deu. Se ele não nascer, pronto, é um destino. Então, ele pregava isso nessa doutrina, certo? Do calvinismo. Então, a doutrina religiosa pregada por João Calvino era justamente essa, certo? E quando a gente pensa João Calvino, calvinismo, onde foi que prevaleceu lá a gente vê que, na verdade, cada um desses protagonistas que a gente está vendo aqui na aula, eles vão, certo, espalhar essa doutrina em seu país, em seu lugar, certo, de origem. João Calvino, ele começou, certo, com essa doutrina espalhando lá pela Suíça, certo? Então, são características, certo, da doutrina aí de João Calvino. E aí, em seguida, a gente tem aqui o rei, certo? O monarca absoluto. Só que esse monarca que a gente está vendo aqui era o rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, ele, certo, pregou sua doutrina, estabeleceu ela muito bem lá na Inglaterra. Primeiro porque esse rei, ele era todo poderoso, então ele queria entrar, certo, num acordo com o Papa, na época. O Papa não aceitou o acordo para que ele ficasse da igreja do jeito que ele queria, então ele rompeu com a igreja católica, rompeu com o Papa e resolveu, certo, criar a sua igreja, a sua doutrina. E o laço mais forte, certo, que a gente tem aqui do rei Henrique VIII, dentro dessa doutrina do anglicanismo, é que ele tem um cunho político
mais forte do que mesmo religioso, certo? Então aí é o que se diz sobre a doutrina de Henrique VIII. Então vamos conhecer agora, como eu falei para vocês, a doutrina que é considerada a primeira dentro da Reforma Protestante, que foi a de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge, isso mesmo, e aí ele começou, certo? Essa Reforma Protestante, que veio com a doutrina conhecida como luteranismo. Isso, então o luteranismo, pregado por Martinho Lutero, por sua vez, afirmava que a salvação, minha gente, é dada apenas pela fé. E, na verdade, isso aí que era pregado na doutrina por Martinho Lutero se diferenciava um pouquinho da que é pregada pela doutrina católica, porque nós sabemos que a doutrina católica, a salvação é obtida pela fé, não é isso? Mas também pelas boas ações. Então, de certa forma, essa doutrina aí do luteranismo, ela é diferente, né, isso da que a gente conhece na doutrina, certo, da católica. Então, o que foi que a gente viu, não é isso, em relação a isso? Que, quando a gente fala de João Calvino, a gente viu que o movimento da sua doutrina foi na Suíça. Quando a gente viu Henrique VIII, foi na Inglaterra. E aqui, Lutero foi na Alemanha. Porém, foi na Alemanha, na Europa, se espalhou por toda a Europa e ganhou adeptos, vamos dizer assim, pelo mundo inteiro. Certo? É isso, na verdade, que a gente vê, certo, nessa visão, certo? Quando a gente está falando sobre a reforma protestante, minha gente, a gente tem que ter essa visão dos protagonistas, de quando, o que era, certo? O que cada doutrina era pregada aí por cada um desses protagonistas, onde, certo? Quando e, na verdade, qual era o propósito, certo? Então, essa reforma protestante, ela trouxe imensas transformações, não só de cunho político, mas também, acima de tudo, do religioso. Então, foi uma transformação imensa, certo? Que esses reformistas, que a gente viu aí como protagonista da história da Contra-Reforma, trouxe para o mundo ocidental. Então, nós tivemos aí o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, que produziram, certo, uma cisão, vamos dizer assim, definitiva na cristandade ocidental, que na verdade se dividiu em cristãos agora, católicos e protestantes. Então, o que é que a gente tem aí para a gente entender dessa reforma protestante? Que com a reforma protestante, a partir daí, não tinha somente agora os cristãos católicos, mas aí ficou dividido, cristãos católicos e cristãos protestantes. Então, estamos falando de como foi que teve origem os seguidores aí, né, isso da questão aí protestantes. Então, surgiu justamente aí dentro dessa reforma. Mas aí, é possível, minha gente, vocês do 7º ano, entender que muitas guerras surgiram, certo? Vê aí a partir desses princípios lançados por cada um desses reformistas, vê aí a partir daí alguém veio contra a essa reforma. É onde a gente entende o que foi a Contra-Reforma, que vai ser justamente o momento em que alguém vai reivindicar, vai começar aí a intolerância religiosa, certo? Então, não vão querer seguir, nem todo mundo, tá entendendo? A igreja não vai aceitar os princípios. Então, é diferente a época que a gente está se referindo, do século XVI para hoje, século XXI, certo? Hoje, se eu pergunto assim a vocês, hoje, nos dias de hoje, se eu perguntar a vocês, eu vou deixar uma questão aqui para a gente refletir.
Atualmente existe, minha gente, tolerância religiosa? Então, o que é isso? A tolerância religiosa. Ela hoje existe? Será? Com certeza. Então, no meu ponto de vista, a tolerância religiosa existe sim. Se eu vivo num país democrático, eu vejo a possibilidade, né, isso, de fazer minhas escolhas. Então, eu posso escolher, certo? Eu sou influenciada muitas vezes sim em seguir uma religião, mas nos dias de hoje, mesmo assim, eu tenho, certo, essa livre escolha. Eu sou, tá entendendo? Mais aberto e posso escolher sim qual religião eu devo seguir, certo? E isso acontece principalmente nos países democráticos. Mas aí eu pergunto a vocês, principalmente naquelas regiões que ainda hoje, certo, desde esse período aí da Reforma Protestante, que muitos vêm, certo, em guerras, em conflitos religiosos. E a gente pode citar que a intolerância religiosa, em alguns países, ela ainda existe. A gente pode citar aí alguns certos lugares como Nigéria, Indonésia, certo? Também existem conflitos entre muçulmanos e cristãos. Na Síria, por exemplo, no Iraque. Então, existem muitos conflitos religiosos. Então, nesses lugares, é muito comum a intolerância religiosa. Mas, no nosso meio, certo? A gente pode, certo, ver que vivemos num país democrático e a tolerância religiosa se torna mais acessível, não é isso? Você hoje é capaz de escolher a sua igreja, qual você quer seguir, certo? Então, gente, a reforma protestante, ela veio para trazer justamente isso aí, veio para mostrar que é possível mudar. E essa mudança, ela veio com esses protagonistas que eu mostrei aí para vocês, que veio trazer essas doutrinas, que foi o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, e foram justamente a partir dessa reforma protestante que ficou dividido aí, não é isso, a cristandade aí no Ocidente entre cristãos católicos e cristãos protestantes. Então, vocês ficam com esses textos aí que eu vou enviar para vocês, para que vocês possam responder à atividade e também refletir você mesmo. Atualmente existe tolerância religiosa para você? Você escolhe? Então é isso aí, gente. Eu vou enviar todo o conteúdo e também a atividade para vocês. Boa sorte na atividade.